Eu quero falar com você sobre um currículo chamado Hombridade. E nesse momento eu gostaria de conversar com você sobre homens fortes em tempos difíceis. E na Bíblia relata o nome de um grande homem de Deus chamado Daniel. E nesse curso, Homens Fortes em Tempos Difíceis, nós fazemos um estudo profundo sobre a vida de Daniel. Daniel foi um homem que exerceu força e retidão. E com isso ele conseguiu, através da produtividade e da liderança, readquirindo convicção com determinação e excelência moral. Daniel foi um homem ousado em tempos de dificuldades. E é tão interessante que ele adquiriu essa excelência, ele adquiriu essa influência, ele conseguiu superar a sua época de dificuldade. Por quê? Porque ele tem uma ousadia que era franca dele. Quando ele soube das notícias que o rei tinha mandado matar todos os magos e todos os sábios, porque não conseguiram decifrar o seu sonho, ele automaticamente, quando ele recebeu a notícia, ele foi ousado. Ele falou assim: deixa eu saber essa história. Segunda coisa importante da vida de um homem forte em tempos difíceis, ele tinha uma fé irrepreensível. Ele tinha também valores incomuns à sua época. E ele também passou por provações incomuns. É tão interessante porque na dificuldade que a gente revela a hombridade que temos dentro do nosso coração. E quando você olha para Daniel, passando por aquela situação toda aquela provocação incomum que ele teve, a perseguição que ele teve em todos os momentos, ele pode revelar quem ele realmente era. E olha que coisa interessante que fala nesse curso. A proteção que Daniel tinha vinha diretamente do Pai, era sobrenatural. E com isso ele alcançou uma bênção imensurável. E isso aconteceu por quê? Porque ele também tinha persistência que desconhece os obstáculos. Ou seja, a perseverança sempre sobreviverá à perseguição. E ele foi um cara perseguido. E ele passou a ter influência sem limites. Por que influência sem limites? Porque ele passou por 4 reinados. E ele nunca deixou de ser um homem que atuava diretamente no governo. Daniel, ele gerou algo tão lindo, porque os reis eram reis, mas quem tinha autoridade na sua época era Daniel. Sempre que acontecia dificuldades, problemas no reino, o rei mandava chamar Daniel. E mesmo naquela época, onde os magos e as pessoas tinham ciúmes, parece até que a gente vive nesse mesmo tempo, onde você começa a se destacar e outras pessoas também têm ciúmes. E eles começaram a procurar algo de ruim no Daniel e não encontraram absolutamente nada na vida dele. E ele foi perseguido, ele foi enganado, eles conseguiram enganar até o rei da época e ele foi colocado na cova dos leões. Uma grande provação. Mas o rei sabia quem era o Deus de Daniel. E ele falou: Daniel, quem sabe o teu Deus pode te livrar da cova dos leões. Então um homem com excelência moral, um homem ousado, um homem com hombridade, tem a proteção sobrenatural de Deus. E ele pode gerar influência sem limite. Ou seja, trazendo para a nossa época, para a sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos, para as suas gerações. Seja um homem forte em tempos de dificuldades. Poxa, mas é tão pouquinho, o tempo nosso é tão curto aqui, mas eu gostaria que você pudesse continuar, porque é só uma degustação de um dos cursos do currículo CMN Hombridade para a sua vida como homem, para você ser um homem forte em tempo difícil.